Como deixar um legado através da herança? O tema de hoje, talvez, para mim, possa ser um dos mais importantes, que é motivadores das suas decisões. Para mim, você hoje descobrir que o legado, que é a parte que a gente coloca dentro da pessoa, você pode construir através da herança, desde que feito de forma sábia, não tem preço. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Tiago Barbosa, sou advogado, especialista em direito de idoso, direito de família, planejamento sucessório. E esse é o tema. Como é que eu posso me valer daquilo que eu desejo deixar nessa humanidade para os meus filhos e netos, ser lembrado? Como é que eu gostaria de ser lembrado? Qual o legado que eu quero deixar? E, a partir disso, saber que com a sua herança, com a parte material, você pode ter um efeito positivo no coração dos seus filhos, dos seus netos e todas as pessoas ao seu redor. Então, um dos primeiros aspectos que eu venho aqui colocar é que pode a herança servir de motivação para os filhos mudarem. Quando a gente vê o evento morte, e todos nós sabemos que morte não tem data, não tem horário e pode assolar qualquer pessoa, sem idade, não importa, a morte é uma certeza que todos nós temos. E a gente pode, enquanto vivo, prever alguns passos para deixar a nossa família com mais paz, com mais amor e menos problema, menos conflitos. Então, a sabedoria vem, como é que eu posso deixar esse mundo, essa existência, como tendo deixando pelo menos algumas condições que eu, dono da herança, que eu construí um patrimônio, como é que eu posso me valer disso para ter mais paz e não causar mais problemas? Então, um deles é impor condições para os filhos de forma motivacional, que eles não ganhem direto. Se você acontece evento morte, de um dia para o outro eles passam a herdar alguns valores altos, que isso pode atrapalhar. Alguns podem ter problema, alguns vícios, outros não têm sabedoria financeira para administrar. Então, se eu falecer hoje, meus filhos têm alguma expertise para fazer perpetuar a sua herança? Porque o principal é deixar que a sua herança também, assim como o seu legado, permaneçam vivos nele. Não adianta eu deixar só meus princípios e valores e corroer a herança porque eu não passei a sabedoria necessária para administrá-los. Então, um dos primeiros aspectos que eu coloquei aqui é como é que a herança pode motivar meus filhos a serem merecedores dela e tornarem pessoas mais prudentes, né, que saibam que não vão gastar, que não vão torrar o dinheiro de uma maneira que eu não concorde, já que é o meu. O deles você não tem o que fazer, né? Cada um com o dinheiro deles, cada um faz o que quer. Mas o seu idoso, o seu autor da herança, você pode dar uma destinação, que você prevê, inclusive, para os seus netos. Então, o que eu falo é, como é que a herança, e essa pergunta que eu faço, como é que tudo que eu construo a herança, se eu distribuir parte em vida, como é que eu posso motivar meus filhos a serem melhores? Eu tenho aqui algumas soluções, que inclusive isso aconteceu na minha casa. Parte do que eu vejo para motivar um filho a poder até sair de um vício filho, faça um tratamento aqui, dependendo, chegar aqui na frente, eu vou te ajudar com isso, isso, isso. Agora eu sei que eu não posso te dar muita coisa, porque o dinheiro vai para a droga, eu vou estar te matando, eu vou estar contribuindo para uma questão que não vou deixar um legado, eu estou sendo parte do problema. Então, a questão do vício, por exemplo. Ou, filho, eu não posso te dar um dinheiro agora, porque todo o seu passado, filho, te mostrou que você não tem sabedoria para lidar. Você abre empresas de forma imprudente, você faz alguma coisa, então eu não posso, meu dinheiro vai ser jogado fora. O problema, muitas vezes, é que a gente não tem a coragem. O idoso, muitas vezes, não se empodera de tal forma de querer entender que ele é o dono, mas que tem que ser distribuído com uma forma educativa para o filho. Tem que fazer por merecer. Essa é a proposta que eu coloco aqui num planejamento sucessório. Não é simplesmente, toma aqui tudo mais, não é economia tributária, meu foco é paz. Como é que eu faço isso? Paz e transformação. A herança pode transformar a vida dos seus filhos e dos seus netos. Se você colocar condições que o seu coração ir aqui com a gente possa construir para motivar, para que não seja de graça, que cair do céu, a pessoa não dá valor, a gente sabe disso. Então, como é que eu posso passar a herança colocando no coração dos meus filhos que eles têm que fazer por merecer, para ele dar valor no que eu construí e não jogar isso fora? Então, o legado e a herança, eles têm que perpetuar. Podem andar juntos.
podem andar juntos. Se a gente sentar, fazer o diagnóstico, fazer de forma precisa. Cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo. Então, o que eu gostaria de colocar é isso, perpetuar a demanda e motivar o filho. Esse tem que ser, como é que a herança vai andar junto com o legado, exatamente se você motivar os filhos a serem melhores, ter mais condições, inclusive falando, ó, galera, para vocês receberem aqui, eu vou distribuir 500 mil, vamos supor, no final do ano. Eu quero que cada um faça um curso de educação financeira antes. Aí você doa. Depois que contribuir, aplicar o certificado. Se não fez, beleza, esse filho, estou dando um exemplo, tá? Cada caso é um caso, mas vamos pegar aqui, esse filho que não fez, não concluiu, não vai receber agora. O outro vai. Não tem porquê, você deu de igualdade. Então, agora mereceu aquele que fez por onde. E aí motiva o outro, ó, peraí, eu não consegui agora, mas filho, você não conseguiu agora? Faz de novo, estou aqui para te ajudar, está lá separado. Ou senão você já cria critérios de não alienação de bem, vai todo mundo receber 5 mil, ponto e acabou, eu vou para fazer isso aí. Tem 1000 formas, gente, tem 1000 formas. Mas tem que ser sempre com caráter educativo, que ele tenha valor na sua herança, que ele saiba, o filho, que ele tem que fazer por merecer. Esse é o principal. Isso traz mais unidade. Então, fazer com que prevaleça a sua vontade é importante. Isso só acontece se você fizer um planejamento em vida. Se você não fizer, você vai fazer testamento, beleza, testamento é muito bom para quando você vê que não tem condições de vida, vai ser só após a sua morte que vai estar lá as condições, pode funcionar. Mas você pode acompanhar estando em vida, então tudo vai depender do caso concreto, do que está no seu coração e no que vai te dar paz. Não tem uma receita de bolo. A receita de bolo é, essa decisão que eu estou tomando vai trazer paz para a minha família? Ponto 1. A decisão que eu estou fazendo no planejamento sucessório é com muito amor? Ponto 2. Isso vai, ponto 3, vai trazer unidade da minha família, vai ficar harmônica, é igual para todo mundo as condições? É igual. Perfeito. Aí você já começa a trilhar um caminho que te dê paz. Então, faça essas perguntas, essas reflexões, porque elas são importantes, entendeu? Muito do que eu prego no meu escritório, para mim é uma frase muito forte, é, no essencial, unidade, na diferença, amor. Cada filho vai ter é diferente do outro. Então, a gente tem que ter amor nesse momento, e cada um vai opinar, falar de um jeito. E, muitas vezes, tendo uma pessoa de fora, que é desprovido de sentimento, que não está... é um mediador dessa vontade. E essa é a posição que eu quero me colocar. Muitas vezes, essas conversas sobre distribuição, é necessário ter um mediador, um moderador disso. E esse é o papel que eu acho maior do advogado hoje, e é o que eu quero exercer. É buscar ouvir cada parte, saber as necessidades, mas também não dar de graça. A gente tem que fazer prevalecer a vontade de você, o idoso ou o dono da herança, de poder usar de forma sábia isso em vida para você assistir a mudança dos seus filhos. Porque não adianta também um testamento sabendo que depois, como a gente vê casos grotescos aí na justiça, que onde pessoas como Zagallo falam que morreu chateado, ou outras personalidades que deserdam filhos lá no final de vida, porque realmente não praticou alguns princípios milenares aqui, princípios que a gente deve seguir, como o perdão, buscar essa família unida, não evitar que essa herança divida, e às vezes isso acontece se não for feito nenhum tipo de planejamento. A gente não sabe quando a gente vai encontrar Deus. Então, a gente pode, pelo menos, quando a gente está são, quando a gente está com o coração aberto, buscar minimizar os conflitos através da nossa herança. Como é que eu posso trazer? A minha herança pode ser uma bênção. Hoje eu assisti uma palavra que falava sobre derramar bênçãos. Você pode ser pai, ou autor da herança, ou avô, uma ferramenta de bênção na vida das pessoas através da herança, mas desde que seja pensada e de forma, principalmente, a fazer com que a pessoa tenha uma transformação e possa transformar para buscar ser melhor, ser merecedor dessa derramação de bênção. A gente tem que correr atrás de buscar transformar. Então, para tudo, a gente tem sempre que ter a intencionalidade de fazer com amor, com paz e unidade. É isso que eu desejo a vocês. Mais uma vez, obrigado. Assistam o vídeo, curtam e divulguem o quanto antes. Gratidão.